Meio vesga, né? Teleprompter. Teleprompter. É o segredo. Não, só uma telinha desse tamanho aqui, ó. Aí o texto passa. Mais legal. Nossa, eu me senti o William Bonner lá. Vamos rezar para a gente começar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pessoal de casa, estão ouvindo bem? Certinho, boa noite. Boa noite. Qualquer coisa é só fazer um sinal de fumaça aí, tá bom? Vai dar certo. Gente, alguma questão? Alguma dúvida? As aulas de dúvida são as melhores, assim. Que a gente traz muitos elementos, né? Nada? Pessoal de casa, alguma questão bíblica? Tipo, sei lá, se Adão tinha umbigo ou não. Se Eva passava maquiagem. Tá bom. Adão tinha 10 dedos. No pé e na mão. Vou projetar aqui, se der certo, né? Sem ensinar. Eita, esse projetor aqui. Ninguém mais soube nada sobre o paradeiro da Arca. Nada. Eu vou repetir aqui, o Gustavo perguntou se ninguém mais soube do paradeiro da Arca da Aliança. Não. Nada. Sumiu. Inclusive, o profeta Jeremias, ele profetiza que a Arca nunca mais será vista. Ele viveu na época do chamado exílio da Babilônia, que quando roubaram a Arca do templo, né? Mais ou menos uns 500 anos, 600, antes de Jesus. Depois disso, nunca mais. Inclusive, tem uma comunidade na Etiópia, na África, que fala que a Arca está lá, que é protegida por eles. Mas não se sabe. Nada. Ela era feita de ouro. Ela era feita de madeira e coberta de ouro. E o que é a questão? Quando o rei Nabucodonosor, que era o rei da Babilônia, conquistou Jerusalém, conquistou a Terra Santa, nessa época que eu estou falando para vocês, uns 500 anos antes de Jesus, ele também deportou todos os objetos sagrados do templo, cálices, bacias, que a maioria era de ouro. E o que ele fez? A Bíblia diz que ele usou esses objetos ou como cálices para beber vinho da festa nos palácios, ou derreteu para fazer deuses, para fazer estátuas, enfim, coisas do palácio. Então, se a arca tinha a sua parte de ouro, pode ser que ela tenha sido derretida, né? A gente nunca sabe. Inclusive, o livro de Daniel é interessante, que ele nos mostra esse período. Daniel, ele viveu na Babilônia, boa noite, era um israelita. E, na época dele, Deus aparece, de certa forma, meio velado para Nabucodonosor. Eu não sei se vocês lembram dessa passagem. Aparece só o dedo de Deus escrevendo na parede. E Deus escreve assim, mane tekel passim. E Daniel interpreta, falando que Deus estava condenando o rei Nabucodonosor por tudo que ele fez, que os dias dele estavam contados. Por causa disso que ele fez com o templo, né? Levou tudo que era sagrado para os judeus e profanou
o que era sagrado para eles. Então a Arca da Aliança provavelmente foi junto e sumiu. Não sei se vocês já assistiram Indiana Jones. Indiana Jones é um caçador de tesouro. É um filme antigo do Steven Spielberg, da época de década de 80, não sei por aí, 80, 90, muito bom. Tem um Caçadores da Arca Perdida, que ele localiza a arca, inclusive. É interessante. Os nazistas queriam achar a arca. Que é interessante, isso é história. Na época do Hitler, quando o Hitler estava no governo da Alemanha, na época do nazismo, ele tinha uma atração mesmo por coisas que ele chamava de místicas, né? Ele realmente organizou uma expedição para achar a Arca da Aliança. E lá no filme eles acham. Mas para nós eu acho que isso é impossível. Escavação arqueológica para localizar a Arca de Noé, né? Impossível. Perdida essa parte. No início você começa a falar que houve o mundo da Rainha de Nossa Senhora, né? E aí no final, eu não sei se você concluiu, Porque a Nossa Senhora tem o título Arca da Aliança? Porque nós concluímos assim, dentro da Arca da Aliança tinha 3 objetos. Isso está escrito na carta aos Hebreus. Tinha as 2 tábuas dos 10 mandamentos, o cajado, que Arão, o sumo sacerdote, utilizava, e um pouquinho do maná, o alimento que Deus alimentou o povo quando estava no deserto. Era o pão que caía do céu. Na verdade, um farelo, tipo cereal. Né? Nossa Senhora é a Arca da Aliança porque esses 3 objetos se realizam em Jesus. Maná. O maná é o alimento. Jesus é o pão vivo do céu, ele diz isso no capítulo 6 de São João, é a Eucaristia. Jesus ele é o novo sacerdote, já que tinha o cajado de Arão, que era sacerdote, Jesus é o novo sacerdote. Porque ele... Professor, Oi, pode falar. mas quem construiu a Arca da Aliança e colocou esses objetos? Quem construiu a Arca da Aliança foram os israelitas na época de Moisés. A gente tem que contextualizar o seguinte: os israelitas estavam no Egito como escravos, foram libertos por Moisés, passaram o Mar Vermelho, estavam livres, não tinha mais os egípcios ali perseguindo eles. Então Moisés subiu no alto do Monte Sinai. Lembra que o Monte Sinai tem um outro nome na Bíblia? Horebe. Quando vocês verem Horebe ou Sinai, é o mesmo monte. Moisés subiu no alto do Horebe ou do Sinai e recebeu essa tábua dos 10 mandamentos. Depois, no livro do Êxodo, Deus dá as instruções para Moisés construir a Arca da Aliança, onde iria guardar essa tábua, que era sinal da aliança de Deus com a humanidade, e também dá as indicativas para Moisés construir a tenda, que seria a prefiguração do templo, né? Como eu disse para vocês, não dava para fazer um templo de tijolos, de pedras, porque eles ficavam andando no deserto. Então fizeram uma tenda de couro e de tecido e madeira, né? Porque desmontavam tudo, né, para carregar juntamente com a arca. Então foi nesse contexto aí de Moisés e dos israelitas, quando saíram do Egito, estavam no deserto, que eles fizeram a arca. Beleza, Diogo? Beleza, tranquilo, obrigado. Deu certo, valeu. Alguma outra dúvida? Eu vou projetar a tela enquanto isso. Aí é por isso que a gente aplica esse título a Nossa Senhora. Inclusive, vale muito a pena, gente. Leiam e rezem o Ofício da Imaculada Conceição. Que lá tem uma série de títulos que se aplica a Nossa Senhora. Por exemplo, deixa eu pensar aqui em algum. Eu não sei se isso aparece lá diretamente, mas, por exemplo, aqui. Deus vos salve mesa, para Deus ornada, coluna sagrada de grande firmeza, porta dedicada a Deus sempre eterno, sempre preservada, virgem do pecado. Antes que nascida, foste virgem santa, no ventre de todos, Diana concebida. Aí começa chamando ela de Invicta Judite, fala que Davi nasceu
Do Egito curador, de Raquel nasceu Maria o Salvador, do mundo Salvador, Maria no deu. Quem que é esse do Egito curador, de Raquel nasceu? É José, José do Egito, que salvou o povo da fome, assim como Jesus é o Salvador do mundo, nasceu do ventre de Maria. É cheio de referência bíblica, do Antigo Testamento, inclusive, que vale muito a pena estudar. Títulos bíblicos e referências bíblicas que se aplicam a Nossa Senhora. Então, se vocês tiverem um tempinho, ele é cantado, dá para escutar, dá para rezar. O ofício da Imaculada Conceição. Ele é dividido para rezar em várias partes ao longo do dia. Tem matinas, tem prima, tem terça, sexta, nona, igual a liturgia das horas. E ele é muito comum no Nordeste. Se vocês forem no Nordeste, o povo mais simples, todo mundo conhece de cor o ofício da Imaculada. Tem uma tradição antiga que diz que quando a gente reza, Nossa Senhora se ajoelha no céu. É um ofício muito piedoso, muito bonito. Gente, vocês estão vendo a minha tela aí? Só de casa? Pedro, fala sobre o que o Papa fez sobre os títulos de Maria corredentora. Olha, respondendo a pergunta da dona Dorvalina. Eu não sei se essa semana todos estão a par. Foi ontem, inclusive, a Santa Sé tem digamos, uma repartição da Santa Sé, do Vaticano, chamada de Castério para a Doutrina da Fé. Lá se publicam documentos relacionados aos dogmas, àquilo que a gente crê. Então, ontem, o Vaticano publicou uma nota comentando sobre 2 títulos que a gente dá para Nossa Senhora, que usa-se com frequência, que é corredentora e medianeira de todas as graças. E desaconselhando a utilizá-los, por causa de, às vezes, uma dificuldade de interpretação. A gente tem que, para entender isso, entender o seguinte. Na igreja, nós temos os chamados dogmas. O que é um dogma? Dogma é uma verdade de fé que é inquestionável. Ela é verdadeira. Vou citar um exemplo. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, já que a gente está falando Nossa Senhora. A aparição de Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, é dogma de fé? Não. Então, você, católico, não é obrigado a acreditar na aparição de Fátima. Não é obrigado a acreditar na aparição de Lourdes. Mas se eu já falar assim, a Trindade é 3 pessoas. Um só Deus em 3 pessoas. Isso é dogma. Por quê? Se eu falar, eu não aceito, eu não tenho que aceitar ou não. É verdade, é o que a igreja ensina. Ou, por exemplo, a igreja foi fundada por Jesus. A gente resgata outra polêmica do padre Júlio Lancelotti. Vocês devem ter discutido esses dias, né? O padre Júlio falou, a igreja não foi fundada por Jesus, foi pelo imperador Constantino. Isso é heresia. Gravíssima, porque é dogma. Quando a gente fala sobre Nossa Senhora, a igreja tem 4 verdades de fé que ninguém, nenhum católico, pode questionar. São chamados dogmas marianos. Dogmas marianos. Que são 4. Maternidade divina. Virgindade perpétua. Imaculada Conceição. E o último, Assunção. Esses dogmas não são motivos de dúvida. Não é que eu Vitor, posso chegar, mas será que Nossa Senhora é mãe de Deus mesmo? Não, não é será. É, porque a igreja já definiu isso. A característica do dogma é que ele é definido solenemente pela igreja. Então, o Papa, a gente fala ex cátedra, ou seja, direto da autoridade dele, ele diz, a partir de hoje, isso é dogma de fé. Então, nós temos essas verdades. Só que elas, apesar de terem sido reveladas, estão contidas nas escrituras, na tradição. Entendeu-se
algumas delas apenas com o tempo. Por exemplo, a Assunção de Nossa Senhora ao céu ele é dogma desde 1950. Olha, tem mais de 60 anos que ele é declarado como dogma. Mas, desde o começo da igreja, ou pelo menos é uma tradição muito antiga, venera-se Nossa Senhora como assunta ao céu, Nossa Senhora da Assunção. Tem um missal aqui, para vocês terem ideia, no nosso museu, de 1800 e bolinha. E lá já tem a festa da Assunção de Nossa Senhora, mesmo não sendo dogma ainda. Ou seja, algo que já está na igreja, mas a igreja depois reconhece. O que são esses 4 dogmas? A Trindade Divina. Maria, Mãe de Deus. Ela não é só mãe do homem Jesus, ela é mãe de Deus como um todo, que Jesus é Deus. Nossa Senhora sempre foi virgem, antes, durante e depois do parto, antepartum, parto e pós-parto. Nossa Senhora é Imaculada, ou seja, ela não nasceu com o pecado original. Todos nós nascemos. Por isso que nós somos batizados. Um dos motivos, né? O batismo, ele apaga o pecado original e infunde a graça em nós da filiação divina. Nossa Senhora não nasceu com o pecado original, o pecado de Adão e Eva. Ela foi preservada porque ela iria gerar Jesus no ventre. E no fim da vida terrena, Nossa Senhora foi elevada aos céus. E ela está no céu de corpo e alma. Essa é a Assunção. O que quer dizer? Os santos estão no céu apenas em alma, esperando a vinda de Jesus, a parousia, que aí vai ter o juízo final, e os nossos corpos e as nossas almas serão ressuscitados. Então a Senhora já está lá, vivendo o que a gente vai viver no futuro ainda, entendeu? Ela antecipa. Isso é a Assunção. Então, a questão dos anjos, os anjos terem elevado Nossa Senhora, é uma tradição oriental. Eles têm um texto bonito que dizem que quando Nossa Senhora estava perto de ser elevada aos céus, ela mandou chamar todos os apóstolos. E aí os apóstolos todos se reuniram. Só Tomé que não foi, diz a história. Tomé estava fazendo outras coisas. Sempre chegando atrasado, né? Não viu Jesus aparecer, não viu Nossa Senhora subir. Aí a história diz, a história oriental, a tradição, que os anjos elevaram Nossa Senhora, que os apóstolos escutavam o barulho das asas, né? Enquanto ela subia. Mas isso não está no texto do dogma. Então, isso não faz parte da verdade de fé. É um detalhe só. Aí, continuando a história, inclusive, tem uma relíquia, se não me engano, na Espanha, do cinto de Nossa Senhora. Porque Tomé chegou atrasado e começou a duvidar de novo, Nossa Senhora jogou o cinto para ele, para comprovar que ela tinha subido, né? Então, a relíquia que existe, mas é claro a história, né? Do cinto de Nossa Senhora. Isso, o último mistério do Rosário, a gente pelos anjos. Os anjos aí são um detalhe, não faz parte do dogma. Pode ser que sim, pode ser que não. Da mesma forma, vou alugar um triplex aí na cabeça de vocês. Nossa Senhora morreu ou não? Não sabemos se Nossa Senhora morreu ou não. Porque o texto do dogma fala que no fim da vida de Nossa Senhora ela foi levada ao céu. Existem 2 linhas teológicas. Uma que ela não morreu, que ela foi elevada ao céu em vida. Por quê? A morte ela é salário do pecado original. A morte entrou no mundo depois do pecado de Adão. Se Nossa Senhora não tinha um pecado de Adão, era imaculada, é a linha que defende, né? Ela não morreu. Outros já dizem, mas o próprio Jesus morreu na cruz. Nossa Senhora teria morrido para se assemelhar a ele. Essa é uma questão que a igreja deixa em aberto. Essa sim, a gente pode pegar um viés ou outro, mas não duvida da Assunção. Professor, Exato. Eu vou chegar nisso. os evangélicos falam que ela não é virgem porque ela teve vários filhos. Ô, Angélica, seu áudio está muito ruim. Você consegue digitar aí para mim? Está um pouco chiando, sabe? O Clodoaldo falou aqui o seguinte,
que existe um nome dessa festa da Assunção de Nossa Senhora, um outro nome, chamado de Dormição. Esse é um nome usado no Oriente, eles usam dois. O trânsito de Maria, trânsito significa passagem, ou Dormitio Mariae, a dormição de Nossa Senhora. Porque dormir aqui, ele é um meio termo. Pode ser um eufemismo, uma palavra que significa morrer, mas para ser mais brando, tipo a gente usa falecer, né, ao invés de morrer. Ou pode ser uma palavra que indica um estado de cochilo, mas se acorda para os céus, não como morte. A dormição traz esse sentido, esse meio termo que pode transitar tanto para uma visão quanto para outra. É usado no Oriente. Apesar de, antigamente, inclusive em textos bíblicos, a palavra dormir, ela tem sentido de morte. Então, os que dormem o sono da morte. É uma frase de São Paulo, um versículo de São Paulo. A própria palavra dormir em grego é koimesis, significa. Daí veio a palavra koimetério, que é cemitério, o lugar dos que dormem. Mas uma outra forma de se referir a isso é dormição. Agora, a gente vem no problema. Existem dois títulos que muita gente por aí estava falando, vão ser aprovados como dogmas de Nossa Senhora, que é corredentora e medianeira, ou mediadora de todas as graças. Tinha muitos padres defendendo esses dois títulos, né, para virar dogma. São muitos. Esses dois títulos, da mesma forma, das duas visões aqui, se Nossa Senhora morreu ou não, tinha partidários, do pró e do contra. Qual que é o problema? Aliás, vamos explicar primeiro o que são. Redentor é Jesus. A palavra redenção, redentio, significa comprar de volta. Era uma palavra que era usada no Império Romano para quando alguém resgatava um escravo, comprava um escravo, que estava sob a posse de alguém. Então a gente utiliza redenção no sentido de Jesus nos tirou do poder de Satanás, que é o poder do pecado, pela cruz. Redenção. Inclusive no terço, muita gente tem dúvida quando vai rezar o oferecimento. Contemplando os mistérios, tem gente que fala de vossa redenção, e é nossa. Porque nós que fomos redimidos por Jesus. Jesus nos redimiu. O que seria a questão da corredentora para Nossa Senhora? Ela teria, por meio do sim, colaborado ao lado de Jesus no processo da redenção? Aí a gente tem que explicar isso com muito cuidado. Por quê? Só Jesus salva, Nossa Senhora não é capaz de salvar. Ela intercede. Então esse é um dos vieses, né, dos que são contra. Os que são a favor, eles dizem, não, mas foi pelo sim de Nossa Senhora que Jesus veio ao mundo. Vocês estão vendo que aí, se pelo sim de Nossa Senhora Jesus veio ao mundo, Nossa Senhora colaborou, ela é corredentora, ou seja, redentora ao lado de Jesus. Vocês estão vendo que é uma questão polêmica? O dogma, ele tem que ter clareza. Se eu falo Assunção de Nossa Senhora ao céu, só se entende uma coisa, que ela foi elevada. Agora, não importa se ela foi elevada por anjo, por uma carroça, Jesus desceu e subiu ela, enfim. Isso não importa. Mas a palavra Assunção, ela remete a apenas uma coisa. Agora, quando eu falo corredentora, eu tenho que explicar de uma forma para não cair em heresia, porque só Jesus salva. O próprio apóstolo Pedro fala, não há outro nome acima do céu, abaixo da terra, pelo qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome de Jesus. Então, a gente entende aqui que Nossa Senhora colabora, mas você tem que forçar um pouco a barra, entendeu? Tem que explicar bem. Aí isso para o dogma já não é legal. Não está amadurecido. O título fica meio chato. Exato. A mesma forma, medianeira de todas as graças. Existem muitos títulos por aí de Nossa Senhora medianeira, tem até imagem. Medianeira significa todas as graças de Deus chegam a nós através de Nossa Senhora. Todas. Tudo que Deus quer conceder à humanidade vem ao homem por Maria. É o significado, que é medianeira de todas as graças. Outra coisa polêmica.
Para quem conhece o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, é um livro muito belo, escrito por São Luís Maria Grignon de Montfort. Ele fala que Deus quer conceder tudo à humanidade por meio de Maria. Ele é um santo defensor da medianeira. Porém, será que a gente prende Deus a Nossa Senhora dessa forma? Será que Deus pode conceder graças não se dispondo de Nossa Senhora? Vou citar um exemplo aqui. Antes da Virgem Maria existir, Moisés, Abraão, não receberam graças de Deus? Entendeu? Essa é a polêmica dos contra. Dos a favor, a gente diz o seguinte, que Nossa Senhora, ela, novamente, pelo sim, por ter trazido Cristo ao mundo, ela se torna a medianeira que nós temos junto a Jesus. Então, ela é o caminho mais seguro e mais fácil de se obter a graça de Deus, né, por meio dela. Inclusive, a devoção à Nossa Senhora, a gente chama de hiperdulia. E ela é uma devoção que é obrigatória a todo católico. Eu posso escolher se eu sou devoto de Santo Antônio ou não, ou sei lá, do Beato Padre Eustáquio, mas de Nossa Senhora não. Ela é uma devoção para todo católico. Só que, medianeira de todas as graças, se torna polêmica por causa disso. Toda a ação de Deus no mundo, que é graça, é feita através de Nossa Senhora? Tá vendo que joga um quê no ar? Novamente, não existe clareza. Então, se não tem clareza, é complicado de se afirmar. Daí que o Papa, por meio da Congregação da Doutrina da Fé, deixa eu parar com esse áudio. Aquela música Não Existe Nada que Não Passe por Ela. Isso. Essa música, ela inclusive faz referência ao livro de São Luís, ao tratado. Só que a gente... o tratado é... E a gente tem que pensar o seguinte, São Luís, ele é santo, mas não é doutrina o que ele escreve. Da mesma forma que eu já disse para vocês, para Santo Agostinho, que foi um dos maiores teólogos da igreja, criança que morria sem batismo ia para o inferno. Isso não é doutrina. Santo Tomás de Aquino não apoiava a Imaculada Conceição, que se tornou dogma depois. Então, tá vendo? É escrito de santo, mas não é doutrina. Inclusive, da Imaculada Conceição é muito interessante a relação com Nossa Senhora de Lourdes. Nossa Senhora de Lourdes apareceu na França, em Lourdes, né, para Bernadette Soubirous, Santa Bernadette. E tinha apenas 4 anos que o Papa tinha aprovado esse dogma. Então, em Lourdes, que era uma roça no interior da França, Nossa Senhora aparece para Bernadette, Bernadette pergunta o nome. Qual o nome dessa senhora, né? E ela responde, Je suis la Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Quando Bernadette fala isso para o padre, como é que essa menina, jovenzinha, analfabeta, não sabia ler, de uma roça do interior, sabia do dogma da Imaculada Conceição? Século XIX. Então é interessante a relação desse dogma com Lourdes. Né? Vitor, colega aqui do Chile, Sim. ela pediu para eu perguntar aqui alguns evangélicos que debatem a respeito de vários filhos de Maria. Ela pediu para você comentar. Sobre os vários filhos de Maria. Isso, de certa forma, contraria diretamente o dogma da virgindade perpétua. Sim. A gente tem uma profecia feita pelo profeta Isaías, está lá em Isaías 7,14, que ela é citada por Mateus, quando fala de Nossa Senhora, que diz o seguinte, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele porá o nome de Emanuel. Mateus explica, Emanuel significa Deus conosco. Aqui a gente tem o primeiro problema. Quando Isaías escreve esse texto, ele usa a palavra alma, que significa em hebraico jovem. E quando se traduz a Bíblia para o grego, os judeus traduzem 300 anos antes de Jesus, eles colocam a palavra grega partene, que significa jovem ou virgem. E depois no latim traduziu apenas como virgem.
Então, foi a primeira argumentação dos judeus contra nós? Antes dos protestantes, antes dos evangélicos. Eles falaram assim, vocês forçaram uma tradução que era apenas uma jovem dar à luz e colocaram virgem. Mas aí os católicos argumentaram, não, quem traduziu a Bíblia para o grego, antes dos católicos, foram os judeus. Então, os judeus utilizaram isso porque quiseram. Na Bíblia, a gente vê, em algumas situações, usar-se o termo irmãos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, especialmente, tem uma passagem que fala, uma pessoa chega até Jesus está dentro de uma casa, tem uma multidão fora, e a pessoa diz, tua mãe e teus irmãos estão ali fora. Da mesma maneira, usa-se para Tiago o nome irmão do Senhor. O que isso quer dizer? Uma pessoa olha, uma pessoa fundamentalista que interpreta o texto pelo texto e fala, ó, irmão, claramente Nossa Senhora teve mais filhos, né? Refutei a igreja, eu sou o Santo Tomás de Aquino. Mas olha, no grego, a palavra adelphos, ela é aplicada a parentes, parentesco, prima, pode ser irmão, pode ser um familiar muito próximo. Da mesma forma que Isabel era parenta de Nossa Senhora. A gente até traduz, alguns traduzem prima, mas a gente não sabe. Como a palavra adelphos ela é aberta demais, o ideal seria traduzir parente, parenta, né, no feminino. Porque é uma palavra difícil de se traduzir. Da mesma forma no Antigo Testamento. No Antigo Testamento também, no hebraico, tem essa questão bíblica de irmão poder significar sobrinho, primo. É o caso de Abrão e Ló. Ló era tio de Abrão. Depois Abraão, né? E lá ele chama Ló de irmão. És meu irmão. Então, aqui, biblicamente falando, para a gente ter um conhecimento mais profundo disso, você tem que olhar o texto no original. Aí você joga um grego e um hebraico na sua fundamentação, você já remata ali. Mas uma outra coisa interessante. O que Nossa Senhora era de São José? Esposa. O casamento judaico, ele acontecia em 2 etapas. Primeiro era o noivado, e esse noivado já era um casamento, eles só não moravam juntos, o noivo e a noiva, mas podiam ter vida de casados. Eles não moravam juntos por quê? Quando tinha um noivado, era tempo do homem trabalhar para fazer a casa, para montar a casa, e a mulher fazia o enxoval. Vocês podem até observar em algumas pinturas de Nossa Senhora, quando o anjo aparece para Nossa Senhora, ela está com um fio, como se fosse fazendo um crochê, ela está tecendo. Porque Nossa Senhora, as Bíblias, acho que até a Ave Maria traduz assim, prometida em casamento. Na verdade, ela já era casada, só que ela estava no primeiro estágio do noivado, e estava preparando o enxoval para morar com São José. Porque o texto diz, antes de coabitarem, antes de morarem juntos. E depois tinha o casamento de fato. O casamento era muito bonito, muito interessante. O noivo ia até a casa da noiva, acompanhado de um cortejo de gente, e como que roubava a noiva, buscava. E levava a noiva para a casa que eles iriam morar. É por isso que tem... Eu abrindo 300 parênteses, né? Só para vocês entenderem. É por isso que existe a parábola das 10 virgens, lembra? As 5 prudentes, que tinha óleo, e as 5 imprudentes. E que uma delas grita? O noivo está chegando. Significa que o noivo estava para buscar a esposa. E todo mundo ia atrás do noivo com as lâmpadas acesas, porque ele ia no escuro no meio da cidade. Era uma festa de casamento. Aquelas que não levaram óleo não conseguiram acompanhar até a festa. Entendeu? Tá, voltando aqui agora. Então, São José e Nossa Senhora ainda não eram casados no sentido estrito, mas eram noivos, e essa primeira parte já se configurava como uma relação marido e mulher. Eles podiam, por exemplo, ter filhos. O que a tradição católica diz? Que Nossa Senhora sempre foi virgem e que ela se consagrou a Deus, consagrou sua virgindade a Deus. A gente tem até em novembro, nós vamos celebrar dia 21 agora, a festa da apresentação de Nossa Senhora. E diz que quando ela era pequena,
São Joaquim e Santana apresentaram ela no templo. E ela foi consagrada a Deus no templo. Ok, quando o anjo fala para Nossa Senhora que ela vai ser mãe, o que acontece com ela? Ela não se assusta? E ela pergunta, como pode isso acontecer se eu não conheço o homem? E o anjo, ele joga no futuro, conceberás e darás à luz. Por que que uma mulher casada ia se assustar de ser mãe? Sendo que é a coisa mais natural. É óbvio que ela, na ordem comum das coisas, ela iria ser mãe. Porque não ser mãe no judaísmo não é igual hoje que a pessoa fala, eu quero adotar um cachorro e não quero ter filho. Não ser mãe, no contexto bíblico, era uma maldição horrível. Inclusive, no livro dos Juízes, tem a história da filha de Taré, se não me engano, que vai para os montes chorar a virgindade dela, porque ela não tem filho. Então, como que Nossa Senhora vai se assustar com uma coisa tão banal dessa? O que é a resposta? Ela só se assusta porque ela é virgem. E porque ela pretende sempre ser virgem. E é uma sutileza bíblica. Vocês entenderam o que é a dinâmica? Ela muito bem já poderia ter filhos. Mas por ser virgem, se assustou. Perguntou ao anjo, né? Então, Nossa Senhora sempre foi virgem, os irmãos de Jesus são parentes de Jesus. Agora, se São José teve outros filhos, existe 1 milhão de hipóteses de São José, né? São José é misterioso. São José, uns dizem que ele era viúvo, e casou com Nossa Senhora quando já era mais velho. Inclusive, as pinturas mais antigas de São José mostram um homem velho. Mas não se tem nada disso, não se tem dados disso. São suposições. O que a gente sabe é que Nossa Senhora tinha uma irmã, Maria de Cleofas, que aparece ao lado dela na cruz, né? O filme da Netflix sobre Nossa Senhora, eu vi um pedacinho só. Eu sei que no começo mostra ela no templo, né? Tem essa dinâmica da apresentação, que ela foi consagrada. Como se vai dessa continuidade. Mas eu não assisti ele inteiro. E também mais uma Maria de Cleofas. A irmã de Nossa Senhora que aparece lá, Maria de Cleofas. Que aparece na Bíblia, sim. Agora, se houve outras, também não sabemos, né? Mais alguma dúvida? Beleza? Semestre que vem, vocês vão ter, se tudo correr bem, conforme eu planejei, vocês vão ter Mariologia. O estudo de Nossa Senhora. Interessante. Ela é junto, aqui no curso, com outra disciplina, Escatologia, que é o estudo das coisas futuras. Céu, inferno, purgatório. Eu queria muito pegar essa disciplina, que eu gosto. Quem sabe, né? Firme e forte. Fazer uma baixa assinada. Ô, gente, então vamos entrar num assunto agora interessante sobre o Pentateuco. Semestre que vem também, se não me engano, vocês vão ter uma disciplina sobre o Pentateuco. E livros históricos, são os primeiros livros da Bíblia. Eu sempre falo, a matéria de introdução é a mais complicada. Porque você tem um mar para colocar dentro do balde. É difícil demais, é muita coisa. Nós temos o Pentateuco. Que são os seguintes livros. Primeiro, Gênesis. Segundo, Êxodo. Terceiro, quarto e quinto, Deuteronômio. Penta, porque são 5, Pentateuco. Os judeus, eles têm esses 5 livros da Bíblia com uma predileção especial. Para eles, são os livros mais importantes. Assim como os evangelhos são importantes para nós. Eles chamam de Torá.
ou Lei de Moisés. Quando aparecer Lei de Moisés no Novo Testamento, ou no Antigo mesmo, vocês vão saber que são esses 5 livros. Por exemplo, o Evangelho de João nos traz um capítulo interessante, uma passagem interessante, sobre a mulher adúltera. A mulher pega em adultério, jogada aos pés de Jesus. Jesus estava escrevendo no chão, lembra-se dessa passagem? E aquelas pessoas fazem uma artimanha ali para Jesus apedrejar a mulher. E o que eles dizem? A lei de Moisés manda apedrejar. Significa que estava aqui no Pentateuco. Moisés mandando apedrejar por adultério. Até porque também os judeus acreditam que esses 5 livros foram escritos por Moisés. E no Pentateuco vocês vão estudar que não é bem assim. Por quê? No Deuteronômio narra a morte de Moisés. Então como é que ele escreveu contando o dia que ele morreu? Porque Moisés, gente, ele não entra na Terra Prometida. Porque desobedece a Deus. Deus manda ele falar com a pedra e ele bate na pedra. Literalmente é isso. E ele desobedece a Deus. E Deus fala, você não vai entrar na terra. Os outros, os filhos dessa geração vão, mas você não vai. Inclusive Deus fala que ele pode subir no alto do Monte Nebo, no Monte Nebo, na Terra Santa. Ele permite que a gente veja a Terra Santa do outro lado. De um lado é o deserto, do outro é a Terra Santa. Então Moisés sobe, vê lá a terra e morre. Lá embaixo, volta e morre. Ele não chega a pisar lá. E esse episódio ele é narrado no Deuteronômio. Então não pode ser Moisés que escreveu. A não ser que ele seja o Brás Cubas, do Machado de Assis, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que conta a própria morte. Então, os fatos depois da morte. Ok, esses 5 livros aqui nós temos no Gênesis. O interessante, gente, nós vamos ver agora, é que o Gênesis ele não foi escrito como uma obra contínua. Então, vamos supor que Moisés não sentou numa cadeira e começou a escrever o Gênesis. Aí depois, no outro dia, ele já começou a escrever o Êxodo. E 3 meses depois, o Levítico. Não foi assim. O Gênesis, ele passou, o Pentateuco, passou por várias mãos. Então, tem tantas pessoas envolvidas na escrita disso aqui que a gente nem sabe. E são partes que foram escritas em tantos lugares, depois juntadas, que a gente nem sabe também direito de onde veio. É por isso que a gente brinca, até coloquei aqui, que o Pentateuco é como se fosse uma coxa de retalho. Vocês já viram, né, coxa de retalho, casa de vó, que vai juntando remendo de pano? Os livros do Pentateuco são assim. São uma junção de textos diferentes, de vários tipos, de várias pessoas, de várias partes. Ou um quebra-cabeça também, que vai juntando. Por exemplo, poucas pessoas reparam, mas tem histórias no Gênesis, por exemplo, que são duplicadas. Criação do homem, ou criação do mundo, para ser mais genérico. Existem 2 versões, que são diferentes. Abre o capítulo 1 do Gênesis. Vamos lá na criação do homem. Vou tirar pontos sem esquecer a Bíblia aí. Olha, o versículo, vamos pegar a partir do 26, capítulo 1, 26. Deus disse, façamos o homem à nossa imagem, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes do mar, as aves do céu, os animais domésticos, todas as feras e todos os répteis que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e submetei. Dominai sobre os peixes do mar, as aves do céu e todos os animais que rastejam sobre a terra. Deus disse, eu vos dou todas as ervas que dão semente, que estão sobre toda a superfície da terra, e todas as árvores que dão fruto, que dão semente. Isso será vosso alimento. A primeira narrativa da criação do homem.
Interessante, gente, que nessa narrativa, agora parênteses aleatório, o homem aqui ele é vegetariano. Deus dá para o homem como alimento ervas e frutos, mas não dá carne. E esse é o último versículo que a gente leu, o 29. E depois, vocês me lembram de explicar, hoje não vai dar tempo, quando a gente entender a tradição sacerdotal, por que que Deus não dá carne para o homem comer. Nós temos 4 minutos. A aula que vem eu explico isso. Mas para dizer aqui que Deus, ele cria o homem como? Nessa narrativa? Pela palavra. Façamos o homem, a nossa imagem e semelhança. Interessante que aqui ele vai usar o plural. Façamos, nós. Porque nas anteriores Deus disse, olha aí no 24, Deus disse que a terra produz os seres vivos. No 20, Deus disse, fervilhem as águas um fervilhar de seres vivos. No 14, Deus disse que haja luzeiros no firmamento do céu. Então só Deus disse, ele, singular. Mas no 26, façamos nós. Outro parênteses aleatório. No versículo 14, Deus disse que haja luzeiros no Gênesis, na criação. Você está brincando. Meu Deus, isso é uma heresia bíblica. Gente, tá. Não, beleza. Façamos ali, tá. Não, tá certo. Quase morri agora. Não, mas o façamos tá aí, né? Então, quase que eu bato as botas. No 14, um parênteses aleatório. Deus disse que haja luzeiros. O Gênesis, ele foi escrito no contexto que os judeus estavam na Babilônia, exilados. E o Gênesis não usa sol e lua. Por quê? Porque eram deuses babilônicos. Entendeu? Para não confundir os judeus. Então usa luzeiros. O façamos, os padres da igreja patrística interpretam o seguinte, que Deus conta conosco para nos fazer a semelhança dele. Ele nos criou a imagem e semelhança. A semelhança é a nossa santidade. Então nós cooperamos com Deus, trabalhamos junto com ele pela nossa santidade, porque não é só obra de Deus, ele dá a graça e nós entramos com o nosso esforço também. Pode ser também uma alusão à Trindade, uma outra interpretação, né? Mas é curioso que ele usa somente no homem, o plural, não usa nos outros, nas outras criaturas ali. Agora, vai lá para o capítulo 2, a partir do 4b. O capítulo 2, aí tem o versículo 4b. Aliás, vamos pular um pouquinho lá para frente, deixa eu ver. Vamos, o capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus modelou o homem com a argila do solo, insuflou em sua narina um hálito vivente, um hálito de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Aqui, Deus já não cria pela voz, mas pelas mãos, pelo barro. Ou, o melhor traduzido aqui, nem é a argila do solo, é pó da terra. O pó. Aquilo que fica por cima, que o vento leva de um lado para o outro. É disso que Deus criou o homem. Duas histórias diferentes. E nessa narrativa, daqui a pouquinho, como é que Deus vai criar a mulher? Faz Adão adormecer, porque Adão viu os animais, viu o ornitorrinco, viu o cachorro. Oh, meu Deus, nada se parece comigo. Ele fica triste. Deus vai e cria a mulher. A costela, do lado, na verdade é a melhor tradução. Não se fala costela, a gente que utiliza. Mas o original é do lado. Pleurar. E tira a mulher. Mas a narrativa anterior que a gente leu não fala que a mulher saiu do lado do homem. Volta no versículo 27 que nós lemos. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou. Homem e mulher ele os criou. Olha que resumo. Duas histórias diferentes. E o que explica isso? Próximo capítulo da novela a gente vai ver. Mas é para entender que tem várias histórias juntadas aí nesse meio, entendeu?
que depois, com o tempo, formou os Pentateuco. Eu já vi gente comentando desses sete. Tinha que disfarçar, como é que faz, né? Senão eu ia ficar chateadíssimo, rapaz. Não quero imaginar isso. Não quero. E aí, Olemar? Tá bom. Eu não vejo a hora disso. Não vejo a hora disso. E aí, Normanda, né? Tô bem, graças a Deus. Vou entregar para a senhora, viu? A senhora me passou a prova, o trabalho, aliás. Afinal, eu entrego para a senhora. Hã? Você vai devolver? Vou. Então, deixa eu já explicar isso agora, o pessoal ver. Na verdade, é porque assim, no Google Forms, questões fechadas, eu coloco lá a resposta correta, ele automaticamente corrige, sabe? Agora, questões abertas, ele também, se eu deixar uma sugestão de resposta lá, quem der a resposta igualzinha a que eu coloquei, ganha o ponto. Quem não, perde tudo. Eu falei assim, não, aí não dá, né? Aí eu deixei ela aberta, só que dá como errado, mas vocês têm que ver só os pontinhos lá de cima. Né? Então, nós vamos fazer uma lista de trabalho rapidinho. Eu permito. Mas vamos orar primeiro, gente? Teve muitos que perderam só o ponto da primeira. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. São José, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vocês estão lembrados do que a gente tem nessa data aqui, né? O que nós temos nessa data aqui? Isso, para participar. Show. É porque já tem os boletins de vocês, sabe? Aí então, tem que lançar as notas lá. Tem. Inclusive, né? Ó, se participar o dia 1º, né, já sabe mandar a frasezinha lá, já garante 50, né? Os outros 50 desse aqui, né? Eu ia passar um outro trabalhão, mas o Gustavo falou assim, não faz isso não. Vocês viram que o Papa falou, né, gente? Deixou claro, né? A corredenção de Nossa Senhora e a medianeira. O Vitor explicou para vocês, né? Bacana. Deu muita polêmica. Mas engraçado, olha para vocês verem como são as coisas. Quer ver? Acho que semana passada, a gente estava discutindo isso em sala de aula, sabe? Entre nós aqui no seminário. Aí, uma semana depois, o Papa vai e solta. E a gente falando justamente isso, que Nossa Senhora não tinha que ser como ser corredentora e nem medianeira de todas as graças. É o que a gente conversava. Né?
Não, mas é até para ficar claro, né? É claro que assim, a gente pode interpretar a corredentora e medianeira de tantas maneiras, né? Só que você pega ao pé da letra como o que é a redenção e o que é a mediação da graça, de fato, talvez Nossa Senhora não se encaixaria. É, é, mas enfim, né? Eu penso também, às vezes, como. É porque, assim, é muito de interpretação, né? Porque, como se, por exemplo, Deus tivesse aqui assim, né? Aí tem Jesus. Aí, o que a mediação fala? Que aqui está Nossa Senhora, e todas as graças aqui, né? Teriam que passar por ela para chegar até nós, né? Isso seria a mediação de todas as graças. Só que, interpretando isso, que Nossa Senhora aqui, ela dá todas as graças, eu acho, pensando, essa coisa minha, tá? Que seria correto, mas não anula, por exemplo, que Jesus pode fazer isso também, entende? Ele daqui derramar as graças também. Mas que todas as graças passem por ela, talvez sim. Mas não só por ela. Todas as graças passam, vêm de Jesus, mas todas também. Mas não só por ela. Mas enfim, isso é uma coisa muito complicada. Umas coisas vão ter que ser corrigidas agora, né? É. Porque vai muito da devoção também de São Luís, né? São Luís tem até um livro que explica, chama Livro de Ouro, que vai dizer o que é a devoção à Nossa Senhora. É como se tivesse um bolo de aniversário, eu peço para desenhar. E aí, por exemplo, aí você vai, e aí você, isso aqui é a sua oração, né? Como se fosse um bolo de aniversário. Você já viu essa comparação? Não? Aí esse bolo de aniversário você vai, o seu terço, por exemplo, aí você divide ele. Senhor, eu te peço pelo meu pai, eu te peço pelo meu emprego, eu te peço pela... Enfim, você coloca suas intenções, você faz uma pizza, né? Mas aí você coloca suas intenções e divide os pedaços para onde você quer, né? Então, esse aqui é o que eu quero para lá, esse aqui é para o meu pai, esse aqui é pelo Papa, né? E ele explica que a devoção total à Nossa Senhora é você pegar o seu bolo, as suas orações, e você entregar ele do jeito que ele está aqui para Nossa Senhora. E ela vai dividir e distribuir para onde ela acha que deve ser distribuído, entendeu? Tanto que dos exercícios práticos, para quem é consagrado, nos exercícios é esse, por exemplo, rezar o terço para Nossa Senhora, que ofereça esse terço pelas intenções que a senhora acha que são mais necessárias. Aí você nem coloca pedidos seus, entende? Retro. Eu acho muito bonito também. Tá? Pessoal, vamos começar a nossa aula bem rapidinho, a gente passar pelas questões do trabalho, só para tirar as dúvidas, né? E a gente seguir mais uma vez o nosso conteúdo. Está acabando também, né? Faltam, tirando essa aqui, acho que são mais 2 aulas, né? Ou uma, 2, né? João, boa noite. Gente, o que é isso agora que eu tô vendo? Qual que é esse trem embaixo do jeito? Tenta chegar a mão perto para ela focar na tua mão. Gente, mas como que esse trem desfocou assim? Minutinho, pessoal. Vamos ligar de novo. Não, e agora jogou a câmera do meu computador. Nossa, meu Deus, vai ser ficando bem. Melhorou um pouquinho, gente? Melhorou. Dá uma limpadinha aqui. Pelo menos não desfoca tanto agora, eu acredito, né? Ótimo.
Então vamos lá. A primeira questão do trabalho foi a que mais pegou a galera, né? Pessoal, é o seguinte, eu estava explicando para o Olemar e para o Gustavo, inclusive, semana passada, né? Porque o que acontece? Eu perguntei para vocês justamente quais são as 4 investigações da filosofia. E quando eu falo de investigações, eu não estou falando de áreas específicas de estudo, né? Porque muita gente, nas respostas, eu acredito que até pegando na internet, né? Muita gente escreveu, por exemplo, metafísica, epistemologia, lógica, ética, o que mais que a gente viu? Não sei. As respostas que eu tenho aqui, o pessoal... Vamos lá. Isso daqui, pessoal, são áreas da filosofia. São tratados que a gente chama. Tratados específicos, né? A metafísica, que vai investigar aquilo que está para além da física. A epistemologia. A epistemologia é o próprio estudo científico, né? É aquele estudo que investiga a partir do método filosófico. Científico, perdão. A lógica, né, que é a lógica aristotélica, que é os argumentos, que são as premissas, que são as correlações dos termos, dos conceitos. A ética, que é a própria questão da vida, né, a moralidade, a eticidade das coisas. E a ontologia, que nós já estamos falando dela. Não sei se vocês lembram. Lembram de ontologia? Lembra? A gente viu um filósofo chamado Santo Anselmo, e aí ele usou um argumento ontológico, né? Estão lembrados mais ou menos disso? Na parte da filosofia medieval. Enfim, isso aqui são áreas e tratados que a filosofia ela tem como estudo, né? O que eu apresentei no início para vocês do curso foram 4 investigações que vai para um todo da filosofia, né? Por isso que eu até coloquei assim na pergunta. Quando começamos a estudar a filosofia, percebemos que existem 4 investigações. São os fatos, a realidade, a verdade e a vida. Por quê? Esses temas aqui da filosofia, eles estão presentes em todas as áreas da filosofia que você procurar, né, esses temas estão presentes. Então, a metafísica fala de uma realidade para além da física, né, mas a partir de um fato. Mas a metafísica também vai tratar de uma verdade. Por exemplo, para Platão, uma verdade do conhecimento e a metafísica, entendeu? Vai tratar sobre a vida, o que tem para além da vida. Então, na epistemologia, eu trabalho com tudo isso. Na lógica, eu trabalho com tudo isso. Então, isso aqui são áreas da filosofia, áreas de investigações específicas, mas que não fogem das investigações. Então, aqui, investiga isso. Aqui, investiga isso. Na lógica, investigamos isso. Entenderam? Por isso que, quando eu falo de investigações, eu pauto nessa aqui. Tanto que isso aqui não está na apostila, foi eu que falei para vocês na primeira aula, inclusive. Eu acho que foi a única mais pegadinha, assim, né, que não dava para achar.
Ele colocou que, na verdade, a busca pela verdade é um pouco. A busca da verdade é um problema. Então, até com uma apostila aqui, ó, da teoria do conhecimento, né, que é justamente essa busca pela verdade, para alguns filósofos. Então, e é um problema da filosofia como um todo, né? Aí tem uma área chamada teoria do conhecimento, que vai tratar propriamente da verdade. Mas em todas as áreas aqui, eu busco uma verdade, né? Então, enfim, essas aqui são as investigações filosóficas que estão presentes em todos. Eu não tirei ponto, assim, não tirei muitos pontos, obviamente, né? Quem respondeu as áreas, é que não tem problema também. Bom que pesquisou e conheceu mais coisas, mas as investigações são próprias dessas, né? Então, essa é a número 1. Entenderam a diferença das investigações com áreas da filosofia? E aqui tem mais, tem filosofia da linguagem, tem filosofia da ciência, tem filosofia existencial, tem filosofia do Brasil, antropologia filosófica, filosofia da religião, então tem muitas outras áreas. Mas lembrando que todas elas, a gente tem esses pontos aqui. Posso pagar? Gente, aqui vai ser bem tranquilo agora, viu? Vou até deixar mais ou menos aqui. Vou controlar o grupo de alguém comprando. Então vamos lá. Número 2. Para dar a nota total, eu procurei nas respostas de vocês uma palavrinha específica, ou sinônimos dela. Fale um pouco isso. Como se deu a passagem dos mitos para o pensamento filosófico? Questionamento, ou tudo que tem a ver com isso, né? Teve uns que falaram, eles começaram a duvidar, eles começaram a questionar, eles começaram a perguntar, né? Então, o que eu quero falar para vocês é isso aqui, né? A passagem se dá porque agora o mito não é mais uma verdade. O mito está sendo confrontado. A partir do momento que eu confronto o mito não é mais uma verdade para mim, nasce a filosofia. Porque aí a filosofia vai buscar a verdade em outras coisas, né? Então, a partir do questionamento, questionar os mitos. As principais características, principais diferenças entre o pensamento mítico e o pensamento filosófico. O pensamento mítico tinha duas coisas que a gente, eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente falou de mito, tinha duas coisas que eu coloquei para vocês aqui, que eram características do mito. Sobrenatural. Isso. Sobrenatural e mistério, né? Muitos escreveram que o conteúdo do mito não se questiona, é algo que é dado, que é aceito, que é sobrenatural. Então, é isso. A característica do mito é essa. É que ele é sobrenatural e é um mistério. Ninguém sabe, ninguém conhece, ninguém vê. Enquanto a filosofia é diferente. A filosofia convida à discussão, né? A filosofia, ela se pauta... Aí sim, podia até pegar a resposta primeira. A filosofia se pauta nos fatos, se pauta na busca pela verdade, né? Então, a filosofia possui um método, né? E que método é esse? Propriamente a dúvida. É o questionamento. Então, essas são as diferenças, né? É claro que tem muita gente que desenvolveu, escreveu um texto, não tem problema. Eu estou sendo só sintético aqui, tá? A número 4, muita gente esqueceu. Eu coloquei caráter unitário, uma das coisas, que é a physis, a causalidade, a cosmologia. Eu coloquei um caráter unitário. Tem muita gente que marcou essa, aí ficou de pegadinha, mas é caráter crítico, né? É o caráter crítico, né? Então, a número 4 é muito simples, né? Então, seria isso. Primeiros pensadores. Physis, por causa da natureza.
arqué para buscar o elemento primordial, a causalidade buscando a causa das coisas, a cosmologia, que é o estudo do universo, do cosmos, e o caráter próprio crítico, que a filosofia nasceu com esse questionamento. Número 5. O que significa natureza? Physis, natureza. Pronto. Arqué, número 6, elemento primordial. Número 7, aí com suas palavras, falar sobre causalidade. Então, tudo que vocês escreveram, eu tentei pegar, obviamente, como atendendo a esse requisito da causalidade. Muitos colocaram, aquilo que causa algo. Ok, né? Não está errado. Não está errado. Errado não está. Então, é aquilo que causa algo, né? Então, mas para a gente ter claro na nossa mente a questão da causalidade, que é nem tanto para frente, né? Mas aqui na filosofia, causalidade anterior, que causou algo, não o que vai causar, exatamente. Causalidade na filosofia é um movimento para trás, vamos dizer assim, nesse lema. Número 8 aqui, 9, 10, vamos lá rapidinho, porque é bem tranquilo, né? Para Tales é a água, para Anaximandro é o apeiron, o indefinido, para Anaxímenes é o ar, para Anaximandro, Anaximandro deu uma repetida? Não, né? Isso, depois tem para Pitágoras, que ela notou 2 vezes. O número, para Empédocles, são os 4 elementos, e fechamos. A diferença do ser para Heráclito e para Parmênides, né? Aqui, a diferença, eu acho que todo mundo acertou, né? Que para Heráclito tudo flui, né? E para Parmênides o ser é estático. E as frases clássicas, muita gente colocou a frase tudo flui, tranquilo também, para Heráclito. Para Heráclito, outros colocaram que não podemos banhar 2 vezes no mesmo rio, né? Certinho também. E para Parmênides, é aquilo lá, né? O ser é e não pode não ser, e o não ser não é e não pode ser. Ou simplesmente o ser é e o não ser não é. Os sofistas, professores enganadores, mestres em retórica, então tudo relacionado a isso eu considerei também. A verdade para os sofistas era relativa, bastava esse termo, verdade relativa, para ganhar os pontos. Mas muitos desenvolveram, dizendo que a verdade era a arte de argumentar, independente se algo era fato ou não. Não, mas se citou também, né? Não está errado, não. O Protágoras, Ótimo. O método de Sócrates, né? Muita gente esqueceu um pouco também e eu coloquei virtude no meio, porque eu falei muito de virtude para Sócrates, muita gente votou no virtude lá, né? Mas é a ironia e a maíute. A diferença de vício e virtude, né? Primeiro, define o que é virtude. A virtude é um hábito, é aquilo de bom que eu pratico diariamente, toda hora, né? E o vício é tudo que vai contra o hábito, é tudo que vai contra a virtude. Estou sendo bem sintético aqui, viu, gente, por causa do nosso tempo. Felicidade, né, para Sócrates, e liberdade é a mesma coisa. É a prática da virtude. Né? O que é felicidade? Prática da virtude. O que é liberdade? Prática da virtude. E, por fim, a indagação aí do que é a vida. Tá aí uma resposta bem bacana. Posso fazer uma piadinha? Eu queria que a resposta do que é a vida fosse menos cristã de vocês. Menos cristã? Não, estou brincando. É por causa da matéria, da filosofia. Brincadeira, é piadinha. É por causa da matéria, entendeu? Mas o curso é teologia, tá certo. Eu amo festa, eu gosto de sentar, eu gosto de beber. Bora, gente, bora. Ó, nós vamos ter um churrasco, viu? Para quem tá online também, a gente vai marcar. Pessoal, vamos avançar então. Hã? Não sei. Não é que não dá, não. Depois a gente vê isso. Vamos avançar, gente. Vamos avançar. A gente conversando aqui. Pessoal, nós fechamos na última aula o tema da filosofia medieval.
né? Então, nós estamos fazendo um caminho histórico, fechamos a filosofia antiga, né? A filosofia antiga é dividida em 3 partes: os pré-socráticos, Sócrates e os pós-socráticos, né? A filosofia medieval, dividida em 2 partes, patrística e escolástica. Na patrística, nós vimos a figura principal de Santo Agostinho, nós não deixamos de citar Santo Ambrósio, São Gregório Magno, né? Não deixamos de citar. Na escolástica, nós vimos por principal Santo Tomás de Aquino, mas não deixamos de lembrar de Pedro Abelardo, Guilherme de Ockham, Santo Anselmo, exatamente. E aqui na filosofia medieval nós vimos um teocentrismo, ou seja, Deus é o centro do mundo, Deus é o centro da investigação. Tudo que eu peguei dos gregos, né? Santo Agostinho, pautado em Platão, Santo Tomás de Aquino, pautado em Aristóteles, eu pego o argumento todo filosófico e aplico na religião, no catolicismo, para poder explicar Deus, a existência de Deus, como Deus age na vida do humano. Eu pego tudo isso e aplico. Agora, nós vamos nos adentrar, nós vamos para mais um período da filosofia. Que é a filosofia moderna. Não sei falar mais do Santo Agostinho, porque o Mateus comentou, ele falava mais, né? Não vou deixar por uma primeira. Nós precisávamos saber de Santo Agostinho, Santo Tomás. O que a gente precisava saber de Santo Tomás é aquilo da última aula. Não sei Agostinho. Ah, de Santo Agostinho? É. Não, Santo Agostinho também ficou para trás. Já. Mas aqui a gente tem que lembrar da teoria da iluminação divina, da relação de Platão, daquela razão superior que nós falamos. A gente fala de uma razão inferior, que é a razão humana, a razão superior, que é a de Deus. Agora, para Santo Agostinho, corpo e alma são uma união, né? O corpo não é mais prisão da alma, como era para Platão, os neoplatonistas. Então, essas coisas que a gente tem que lembrar de Santo Agostinho. É muita informaçãozinha assim, a gente acaba esquecendo, mas o principal é esse, né? O principal é isso, de Santo Agostinho. A gente poder avançar e para tentar, nas 2 próximas aulas, né, a gente chegar até alguns filósofos dos dias atuais, para pelo menos a gente ter passado esse panorama geral todo da história da filosofia, né? Mas aí é claro que para Santo Agostinho, tanto para Santo Agostinho quanto para Santo Tomás, nós temos muitos outros argumentos. Só que aí é uma parte mais teológica que a gente desenvolve, né? Então, eu vou deixar também, ao longo do curso de vocês, aqui, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino sempre vão voltar, só que com um olhar teológico agora, né? Com um olhar totalmente teológico. Aqui, mais para mostrar para vocês essa relação. Como que Santo Agostinho pega o pensamento de Platão e aplica isso na filosofia dele. E como que Santo Tomás de Aquino fez com o pensamento de Aristóteles. Lembra da abstração, né, a separação dos acidentes, a causalidade, como que Santo Tomás pega as 4 causas de Aristóteles e aplica nas 5 vias para o conhecimento de Deus. Então, essas coisas que a gente precisa ter essa relação. Muita coisa, né, seu Leandro? Hã? Fica mesmo. Hã? Eu acho que eu não perdi nenhum. Não. Mas assim, é tanto detalhezinho, por isso que eu nem vou passar uma outra atividade, uma prova grande para vocês, assim, porque são muitos detalhezinhos. Mas os temas principais, por exemplo, lembra que a gente chamou Santo Agostinho de Doctor Gratia, né? O doutor da graça. Isso é um tratado mais teológico sobre a graça, a justificação do homem, porque vocês vão ver antropologia teológica, vocês vão ter esse curso. Então, mais para frente, vocês vão ver mais aprofundado.
Mas vamos lá, que o tempo não perdoa. Ó. Gente, finalizando ali, né, este período da filosofia medieval com a figura de Santo Tomás de Aquino, né, finalizando ali o período da escolástica, justamente porque nós vimos que o período da escolástica ele vai do século IX depois de Cristo até o século XV. E a filosofia moderna vai começar justamente aqui no século XV até o século XVIII, que é praticamente o período da Idade Moderna também, se a gente for falar de períodos históricos. Então, é neste período. Aqui é muito importante algo que nós precisamos observar o que estava acontecendo na época. A gente precisa entender aqui o contexto também histórico. Nossa, perdão, é depois de Cristo. Lá vem tudo isso. Obrigado por aula. Depois de Cristo. Então, vamos lá. No século XV, começou um movimento na história que é chamado de Renascimento. Lembram disso da escola? Alguma coisa assim na história? Não? Enfim. O Renascimento. O Renascimento, gente, foi um período, o próprio nome já diz, renascer. Né? O que foi renascido, entre aspas, neste período? Aqui, a partir do século XV, o que estava se pautando na ideia da humanidade? Não estou falando de filosofia ainda. Uma volta ao pensamento greco-romano. É o renascer da Grécia na modernidade. Isso porque não é só no âmbito histórico, nem só no âmbito teórico, vamos dizer assim, mas na arte, por exemplo. As pinturas gregas, né, que eram feitas dos deuses gregos, as pinturas, então, tudo pauta as músicas, a vivência da sociedade, um modo de olhar a política. Porque nós temos, por exemplo, a República, de Platão, nós temos democracia, não que Aristóteles colocou democracia como governo ideal, ele não colocou, mas ele fala de democracia. Então, aqui tem um período dessa volta aos gregos, só que no âmbito todo social, entende? Então, na arte, na música, na política, eu volto a buscar nos gregos respostas. Né? Como agir bem, né? Socialmente falando, não filosoficamente falando. Aí eles voltam na ética Nicômaco, de Aristóteles, por exemplo. Né? Qual que é o papel da música na sociedade? O papel da música da sociedade, para Platão, é educar. Né? Então, eu preciso de uma boa música para uma boa educação. Nós temos os grandes que nasceram, Beethoven, né, Bach, Vivaldi, Mozart, né? É uma música clássica, estruturada em partituras, no papel educacional também. É claro que é emoção, tem sentimento, mas não... Então, o que eu quero dizer para vocês é um período de renascer. Só para a gente entender o que estava acontecendo nessa época. Né? É o renascimento das ideias greco-romanas, né? Do estilo grego para a modernidade. E no século XVIII, vai ser praticamente o fim da Idade Moderna, nós temos o Iluminismo. O Iluminismo é uma outra corrente que surge, né? O próprio nome já diz, né? Iluminar. Né? Então, o que eles diziam? Vejam, aqui nós estamos falando de uma sociedade que só coloca Deus no centro. Né? Então, existe muito espiritual, existe muita fé, e isso não serve para a explicação das coisas. Então, nós precisamos ser iluminados. Precisamos ser iluminados por qual luz? Pela luz da razão, pela luz da ciência. A razão e a ciência são as luzes que iluminam a vida humana. Então, olha para vocês verem que interessante. Se só agora essa luz está surgindo, o que ficou para trás? Escuridão. Por isso que eles chamam esse resto aqui para trás como uma idade das trevas, né?
Então, aí vocês já vão ver isso na história da igreja, que teve as cruzadas, e aí eles colocam, é a idade das trevas e tal. Isso é a ideia iluminista. Porque os iluministas diziam isso. Antes a idade era das trevas. Era igreja, Estado, fé, isso não serve. Agora a luz da razão veio para iluminar a sociedade. A luz da ciência, desenvolvimento científico. Então, essas duas correntes são importantes aqui para a gente entender essa parte da filosofia moderna. Se tem agora, vamos lá, né, esse renascimento, por primeiro. Lembrando que o iluminismo começa só aqui no século XVIII. Nós temos o renascimento. O renascimento, então, é o renascer das ideias dos gregos. Quem são os dois grandes, que nós estamos falando deles o tempo todo, que são lá na filosofia antiga? Filosofia antiga. Platão e Aristóteles. Né? Platão e Aristóteles. O que vai surgir aqui agora, então, é uma volta aos gregos para explicar a origem do conhecimento. Como que o conhecimento se dá, né? E aí, os defensores ferrenhos de Platão vão dizer que o conhecimento se dá apenas pela razão. Que é uma corrente que nós vamos chamar de racionalista. Apenas a razão é capaz de dar luz ao conhecimento. Essa é a corrente racionalista. Os defensores ferrenhos de Aristóteles vão pegar, vão voltar ao pensamento aristotélico para falar de um empirismo. Ou seja, é uma filosofia, é uma forma de conhecimento pautada apenas pelos sentidos. Certo? Racionalismo, então, é uma volta uso somente da razão. As ideias, o conhecimento se dá somente pela razão. E o empirismo somente se dá pelos sentidos. Somente pelos sentidos. Certinho? Então, nós temos essa primeira volta aqui, tá? Voltamos a esse pensamento de Platão e Aristóteles. Um grupo defensor ferrenho do racionalismo, um grupo defensor ferrenho do empirismo. Ixi. Eu falei aqui. Agora pode, peraí. não, mas eu já. Participo de estudar. Vou voltar aqui. Nós vamos ver 4, né? 4 filósofos do pensamento moderno. Aqui é só para falar que eu falei deles para vocês, né? O vermelho, o vermelho, o vermelho. Vamos começar, seguindo a ordem da nossa apostila, para não ficar confuso, com um filósofo chamado René Descartes. Isso. René Descartes. O Descartes, ele é um defensor da corrente racionalista. E ele vai ser aqui, é claro que os grandes filósofos, os grandes estudiosos vão poder ter opiniões diversas sobre isso. Mas ele, vamos dizer assim, é o novo Sócrates.
porque ele é um outro divisor, né? A partir de Descartes, nós vamos falar de uma filosofia moderna, né? Então, antes dele, nós temos esse período de fato medieval, só que a partir de René Descartes, nós vamos ter essa ideia agora mais moderna. E o que René Descartes faz, né? Eu preciso que vocês saibam. O René Descartes, ele vai fazer uma grande descoberta da filosofia, que aí é onde ele vai falar que o conhecimento se dá somente pela via racional, e meu tempo já está acabando. Mas o seguinte, o que é essa dúvida metódica? O René Descartes, ele olha para a realidade, ele olha para tudo aquilo que ele já estudou e sabia de filosofia, e ele diz assim, eu vou duvidar, eu vou tratar a realidade agora como se tudo fosse mentira. Tudo que os gregos falaram fosse mentira, tudo que os filósofos medievais falaram fosse mentira, nada fosse verdade. Eu vou partir desse raciocínio. O que está para trás aqui, nada é verdade. Nada pode ser provado. Então, partindo desse raciocínio, dessa dúvida, ele começa a desenvolver, então, como se tudo fosse mentira. Como que eu existo? Por que eu estou aqui? As mesmas perguntas que os gregos fizeram, está vendo? Uma volta aos gregos. Só que agora os gregos têm uma resposta. Ele quer outras respostas. E a partir dessa dúvida, a partir disso, ele vai dizer assim, olha, o que me faz estar aqui na realidade? O que me faz crer que essa realidade é verdadeira? Que exercício que eu estou fazendo aqui? Pensando. Ótimo. Então, o que está me fazendo, entendeu? O que me faz ser humano aqui, o que está me fazendo estar aqui agora é o pensamento. Quando eu penso, quando eu reflito, quando eu volto para a minha razão, por isso que ele é racionalista, aí eu entendo que a minha existência, ela existe. Por isso da frase famosa dele, eu penso, logo eu existo. Né? Então, partindo dessa dúvida, ele chega, né, que é o cogito dele, né, que é o cogito ergo sum. Né? Eu penso, logo eu existo. E aí sim, ele dá esse panorama racional. Somente a minha razão pode me levar a esse tipo de pensamento. E aí ele vai falar, por exemplo, de o que nós vamos chamar de ideias inatas, que significa, por exemplo, que nós já nascemos com conhecimento. Né? Existe um conhecimento em nós. Por que tudo é tão perfeito para nós, assim, né? Como que nós temos o ser humano tem esse raciocínio tão rápido, tão forte? A René Descartes diz isso, fala, olha, existem ideias que já estão em nós. Nós não aprendemos, não precisamos aprender. Né? Já estão em nós pelo fato de nós sermos seres pensantes. Então, são ideias inatas que já nascem em nós. Diferente agora do próximo filósofo, né? É o John Locke. John Locke. Eu sendo bem sintético aqui, meus irmãos, mas é para vocês entenderem esse movimento que nós temos da filosofia. John Locke, ele vai partir de uma corrente mais empirista, tá? Então, o René Descartes, ele é racionalista. E o John Locke, ele vai dizer que tudo isso que o René Descartes falou é balela. É verdade. Tá bom, específico. Isso, tá bom. Nós vamos parar nesses dois por enquanto. Aí vocês vejam que agora tem um outro filósofo que ele vai dizer que o conhecimento ele só se dá pela via dos sentidos. Os sentidos me fazem ter um pensamento racional. Mas o conhecimento só se dá pelos sentidos. A nossa vida, ele vai dizer assim, que nós nascemos com uma tábula rasa. Pensa em uma tábua de madeira, por exemplo, né, lisa.
né? Não tem nada nela. E ao longo da nossa vida, ali se empregos são colocados, né? Então, o conhecimento são adquiridos. É como uma folha em branco, vamos dizer também. Né? A mente do ser humano, a vida do ser humano é uma folha em branco. Nasce sem nada, sem conhecimento nenhum. É claro que depois ele vai entrar na filosofia política. Ele vai dizer que aí é a sociedade, né? O convívio com os pais. Né? Aí você vai achando até que o cara vai te convencendo aos poucos. Até porque ele diz o seguinte, olha, por que nós temos certas ideias? Não é porque nós nascemos com elas, né? Mas é por causa da convivência com os nossos pais. Então, por que um grupo é corintiano e o outro grupo é palmeirense? Aí você vai olhar o histórico. Os pais do corintiano são corintianos. Então, influenciaram ele a ser corintiano. Então, ele não é corintiano porque ele quer ser. É a mesma coisa os palmeirenses. Você fala, nossa, peraí, né? Então, o conhecimento só se dá pelo convívio, né? Um conhecimento. Então, realmente, de fato, nós nascemos como uma folha em branco, e aí, ao longo da nossa vida, o conhecimento ele vai chegando, né? Só pelos sentidos, só pela via dos sentidos. É isso. Mas aí tem as suas ressalvas, né? Mas é isso que John Locke diz. É isso que John Locke diz. Vamos ficar aqui por hoje. Na próxima aula a gente finaliza o David Hume, que vai criticar a causalidade de Aristóteles, vai falar que isso é tudo balela. Essa causalidade não presta. E depois o Kant, que vai falar assim, não, peraí, gente, vamos juntar tudo isso? Vamos parar de ficar com essas coisas divididas, bora juntar? Bora dar um jeito de juntar isso? E aí o Kant vai fazer isso, a gente vai ver na próxima aula. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Falou, pessoal de casa, fica com Deus. Dia 1º de dezembro, nossa avaliação, viu?